Tô bem. Tô nervosa, né? E hoje eu tô com fome. O dia foi muito corrido. Eu também tô com fome, então vai ter que... Precisando de mais E patrocínio, né? quando eu tô com fome, eu não penso, hein? Sério. Nós estamos precisando de mais patrocínio. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Metocast, o podcast da Igreja Metodista Internacional de Long Branch. E você que já está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos já no episódio 17, então tem outros para você ouvir. Você que veio aqui nos assistir, o nosso objetivo é contar histórias de pessoas reais, de transformação, de cura, de como que Jesus transformou as vidas das pessoas, e tem sido muito, mas muito edificante, tanto para mim e para todo mundo que está aqui. Então eu já te convido, se você quiser assistir os outros, vai lá, corre lá, tem muita história legal, muita coisa boa que eu tenho certeza que vai impactar a sua vida. E você que já nos acompanha, você já conhece, né? Você já sabe que tem uma forma de nos ajudar, que é dando like, comentando, compartilhando, que o YouTube vai perceber que o que estamos fazendo aqui é algo relevante e pode levar isso para mais gente. Você pode, só em um compartilhamento, poder abençoar muitas vidas. Então é para isso que nós estamos aqui, e para abençoar você e você poder abençoar outras pessoas. E hoje, o nosso Metocast, nós temos uma pessoa muito especial. Ela é líder do Ministério de Intercessão, é líder de célula, ela faz um monte de coisa. Mas eu vou apresentar aqui, ela vai se apresentar. Muito obrigado pela sua participação, Denise Andrade. Oi, Obrigado por ter vindo, por ter aceitado o nosso convite, por ter estado aqui, né? Hoje é dia de reunião de intercessão, acabou a reunião, você já veio aqui. Obrigado por você ter vindo. Está feliz de receber. Obrigado vocês pelo convite. Para mim é um privilégio estar aqui hoje com vocês. E eu quero também parabenizar vocês por esse trabalho. Tem sido bênção em nossas vidas, da igreja. Que Deus possa abençoá-los. Amém. Mas primeiro eu quero saber, você está feliz, Isaac? Eu tô demais. Dom? Feliz demais. E não, detalhe, ela não veio aqui. Nós que viemos aqui. Que nós mudou o cenário, né? Verdade, a gente está num cenário diferente. Não sei se você perceberam aí, mas Quem não tá ligado ainda viu que o cenário é diferente. nós fizemos um Metocast itinerante hoje dentro da igreja, né? Aqui Pegar tem que ser pelo laço. no hall aqui. Para pegar uma líder de intercessão, a gente tem que pegar ela na intercessão, né? Então, Verdade, nossa, eu me sinto mais privilegiada por isso, porque eu sei que não é fácil, né? E a gente está muito feliz, muito feliz de poder te receber aqui. Eu queria que você se apresentasse brevemente. Quem é a Denise hoje? Bom, eu me chamo Denise de Oliveira Andrade. Eu sou casada com o Carlos Maximino, sou mãe do Lucas e participo da Igreja Metodista há 20 anos. Hoje eu sou líder do Ministério de Intercessão. Eu e o Carlos também somos líderes de célula e eu lidero também o Ministério do Diaconato, e para mim é uma alegria fazer parte de tudo isso, né? Fazer parte do reino de Deus aqui nessa terra. Eu falei só da intercessão, mas ela já falou de tudo, né? Porque é tanta coisa que ela faz e cobra escanteio, corre para cabecear e vai trabalhando. Mas isso é um prazer, né, que a gente tem de poder trabalhar. Claro que a gente sempre deseja, né, que todo mundo faça alguma coisa, né? Sim. Mas é sempre bom poder estar na casa de Deus servindo, né? Você já há tanto tempo, 20 anos. Poder estar servindo na casa do Senhor é um privilégio, né, pra gente. Sim, é muito privilégio mesmo. E assim, foi o Senhor mesmo que foi me convidando assim para cada ministério. É mesmo? E a minha história aconteceu assim. Eu vim para cá, eu saí do Brasil, eu tinha 25 anos. E logo quando eu cheguei aqui, eu fui na igreja pela primeira vez. Mas deixa eu falar um pouco assim da minha história, né? Porque eu conheci Jesus mesmo aqui. Eu vim de uma família, meus pais, eles eram católicos praticantes. Sim. Você chegava aí nas missas? Eu ia nas missas, eu participava de tudo.
E eu tenho 2 irmãos e eu vim de uma família normal. Aí você fez tudo, aquela coisa da primeira comunhão, Fiz crisma, fez tudo. tudo. Fiz crisma, fiz primeira Eucaristia, tudo. Eu tenho muitas lembranças de criança de ir para a missa com meus pais. Eu lembro de tudo, de muita coisa mesmo. Então, eles semearam essa semente já. E eu tinha um tio que hoje ele tem um filho que chama Paulo, que é pastor. E esse tio sempre me levava, me pegava, me levava na igreja presbiteriana, na escola dominical, aos domingos. E ali eu acredito que a semente foi mesmo plantada no meu coração. Mas você ia na missa e ia também na E eu ia, presbiteriana? minha mãe deixava eu ir com De eles. vez em quando você ia. Não ia na missa, mas ia na Ia escola na- bíblica dominical. Ia na igreja, na escola bíblica dominical com eles de manhã. Era de manhã essa. Você tinha quantos anos, você lembra? Eu acredito, com uns 8, 9, 10 anos, Aí por já aí. começou a semente começou a ser... É, Mas já desde a da época da Igreja Católica, né? Tipo assim, você tinha uma semente, Sim, né? Você tinha sim. toda vamos dizer assim, a estrutura de pai e mãe, né? De família, de religião, e sempre teve sim, isso. sempre tive muita fé em Deus. Minha mãe sempre me ensinou assim a ter muita fé em Deus. Sempre falava para mim da fé, me ensinava. E como é que foi, assim, na presbiteriana, você ia na escola bíblica dominical, depois você participava, né, dos cultos e tal, e como é que era aquele momento lá para você, assim, como criança ainda, né, e participar, aprender, começar a aprender as coisas, assim? Eu me lembro que eu gostava muito, mas eu não lembro assim de detalhes dos cultos e tal, eu não lembro, mas eu lembro que eu gostava muito de ir. E sempre que eu tinha oportunidade, eu ia. Então, a escola bíblica dominical é sensacional. Sim. Eu amo escola bíblica dominical. Eu também. Também já fui desde não criança, né? Eu já fui já mais saindo da adolescência e indo para a juventude, mas eu gostava muito de ir. E lá na minha igreja era antes do culto, né? Que tinha a escola bíblica, aí acabava, dava uns 15 minutos, já começava o culto, né? Então a gente tinha que acordar mais cedo para poder estar lá e era sempre bom poder... Tinha umas revistinhas, né? Com um roteiro e tudo. E é muito sério, é um trabalho muito lindo mesmo. Eu acho que tem muitos pais que nem têm noção de como é sério esse trabalho e como é lindo e como pode fazer a diferença Sim. na vida do seu filho. Sim, a gente às vezes te despreza, né? Fala, não, meu filho não vai aprender, mas não vai, com certeza ele Com vai. certeza. Com aquele momento ali, mas a gente pensa só às vezes pelo lado ruim, não, vou ter que acordar mais cedo para... Não, mas isso aí com o tempo, né? Você vai vendo o desenvolvimento do seu filho, Sim. aprendendo ali, ou às vezes um tema específico, um livro, ou um personagem, Sim. né? Aquilo vai entrando, porque criança aprende muito fácil, né? E já introduzi-lo já desde novo é fundamental, né? Se os pais tivessem realmente essa consciência, já que em muitos locais não tem mais escola bíblica dominical ou não tem esse costume, mas é sempre bom a gente começar a introduzir já desde cedo, né? Muito. E isso fez tanta diferença assim na minha vida que desde criança eu pude passar isso pro Lucas, sabe? Eu fui mãe muito nova. Quantos anos? Eu engravidei com 17 anos, 17 anos. E tive o Lucas com 18 anos. E foi assim um desafio para mim. Como é que foi, assim, antes do nascimento do Lucas, assim, a descoberta de, nossa, eu tô grávida com 17? Como é que Nossa, foi? Tiago, foi assim um susto. Como é que Foi, foi a reação, assim, dos pais? nossa, eles ficaram assim muito tristes, muito decepcionados, porque meus pais, eles queriam que eu fosse uma médica. Meu pai queria muito que eu estudasse, e na época ele tinha condição para eu estudar, sabe? E eles nunca imaginavam isso mesmo. Eles ficaram bem tristes, mas ao mesmo tempo, graças a Deus, eles me acolheram. Me acolheram muito e me apoiaram também muito. Nessa época você ainda estava na reta Estudava. final de estudo, Sim. mas você teve que largar para poder... Olha, Ou não, você conseguiu terminar? quando no ano que... Porque o Lucas nasceu em outubro. Aí, nesse ano, eu perdi o ano.
Mas depois eu voltei a estudar. E eu fiz magistério, eu terminei. Eu até lecionei por 2 meses numa escola particular lá no Carmo, né, que eu sou do Carmo, Paranaíba. E depois eu não quis mais. E aí começa, eu acho que a história da minha vida, porque, pensa, uma mãe com 18 anos de idade, com um filho, sem estar casada, então, né, muitos desafios mesmo, assim. E eu comecei a ficar muito preocupada. Você ficou sozinha, assim? Você criou o Lucas sozinha? Fora seus pais, no caso? Eu criei ele sozinha, com os meus pais, né? Eu sempre tive muito apoio deles, que isso fez toda a diferença. E aí, o que aconteceu? Eu fiquei preocupada, né? Muito preocupada, porque eu precisava de fazer algo para o Lucas, precisava de dar uma vida melhor para o Lucas, uma vida melhor para mim. E eu fui lecionar, eu não me identifiquei. Você deu aula? Para que tipo? Para qual idade? Para assim? jardim. Jardim? Mas eu podia, naquela época, até a 4ª série. E aí, o que aconteceu? Eu fui fazer doce para sobreviver. Aí você parou de dar aula? Parei e comecei a fazer doce. Dentro de casa mesmo? Dentro de casa. Aí você cuidava do Lucas Cuidava e do fazia Lucas, isso. porque aí começou a ficar difícil. Eu vi que não dava certo, porque quem ia ficar com ele, né? Aí foi onde que eu tive a ideia de fazer um docinho de banana cristalizado. E essa ideia foi boa, pegou, eu consegui, comecei a vender doce em toda a minha cidade. Vendia também em outras cidades ali ao redor de Carmo. E quando eu vim para cá, eu já estava com uma mini fábrica de doces. Sim. Começando dentro de casa ali. Comecei sozinho. dentro de casa. Comecei uma produção sozinha e quando eu vim para cá, eu já tinha até funcionário. Aí quando eu vim para aqui, ou eu viria para aqui se eu pegasse o visto, né? Ou eu ia fazer uma fábrica mesmo, organizar, fazer tudo direitinho, sabe? Mas aí Deus foi me conceder o visto. Mas aí antes, assim, é um assunto muito complexo e atual também, né? Que é gravidez na adolescência, né? Que acontece muito, né? Comum, Sim. infelizmente. Mas tá muito no nosso cotidiano, né? Essas coisas e precisa de uma estrutura, né? Familiar, de pai, de mãe, né? Que se não fossem eles ali no seu caso, né? Você estaria sozinha com um bebê, você com Sim. 18, né? Sem maturidade alguma, né? Com tudo sendo uma novidade, uma criança totalmente dependente de uma jovem, né? E sem a estrutura, por isso que a gente muito acha importante, né? Essa estrutura familiar, né? Sim. Que muitas vezes a gente não dá muita atenção, mas você ter uma família estruturada. Claro que seus pais, como você falou, eles ficaram tristes e tal, podem ter falado muitas coisas, né, para chamando atenção e brigando, né, muitas vezes, porque aquilo é uma coisa muito séria, né, você colocar uma pessoa no mundo, né, muito jovem. Mas igual você falou, logo depois veio o apoio, né, veio a sustentação e tal, e se não fossem eles, né, seria tudo muito mais difícil, né? Então, por isso que é importante a gente ter uma estrutura familiar, né? Sim. Independente de religião e tal, De né? A qualquer gente poder- coisa. E eu vejo, hoje eu entendo perfeitamente o que é a desobediência. A desobediência, ela sempre vai trazer para nós consequência mesmo. Não tem como. Hoje eu entendo perfeitamente isso aí, porque eu desobedecia meus pais, entendeu? Eles falavam que não era para mim sair, aquilo, e eu queria, né, viver as coisas do mundo e tudo. E poderia ter sido completamente diferente se eu tivesse obedecido eles, né? O Lucas é uma bênção, mas não foi fácil.
nem para mim, nem para ele. Imagino, né? Esse, igual você falou, essa questão da obediência, né? Ela custa muito, né? Sim. Tanto obedecer como desobedecer, né? Sim. Mas o preço de uma desobediência pode ser muito maior e pode ser pro resto da vida, né? Você vai, vamos dizer, pagando, né? Mas, tipo assim, você vai estar sempre tendo essas consequências pro resto da sua vida. Porque Por causa da tudo foi desobediência. interrompido, entende? Porque você tinha os seus planos, né? Seus pais tinham, igual você falou, de estudar, de ser uma Sim. médica e tudo. E você teve que abrir mão. E também, assim, eu não tinha nem maturidade para cuidar dele como eu deveria cuidar, entende? Eu não tinha essa maturidade, né? Eu fui, assim, com a minha idade, com a minha falta de maturidade, com tudo, eu acho que eu ainda fui uma boa mãe para ele, sabe? Eu pude, assim, dar todo carinho para ele, eu ensinar as coisas para ele. E depois eu deixei ele com 6 anos de idade vir para cá. Você veio pra cá. E foi também muito difícil. E como é que foi essa decisão, assim, de... Porque você falou, você tinha quase uma fábrica lá, Sim. né? Tava aparentemente tudo fluindo bem, tinha funcionários e tal, uma criança de 6 anos. E como é que partiu essa coisa de, não, eu vou para os Estados Unidos? O que veio na sua cabeça para poder tomar essa decisão? Olha, Tiago, estava assim. Eu trabalhava muito, era difícil. E na época também eu tinha um relacionamento lá que não era legal, sabe? Eu sabia que aquilo ali não era de Deus para minha vida. E eu tive a oportunidade de vir para cá. Uma amiga minha me falou, eu fui na casa dela um dia conversando com ela, ela me perguntou, falou, por que você não vai para os Estados Unidos? A semana passada eu fui tentar um visto, eu estou com um emprego arrumado lá e tal, eu não consegui, eu ia ser babysitter de uma mulher lá e tal, por que você não vai? Aí eu falei, nossa, sério? Ela falou, sério, vai para o meu lugar, quem sabe você consegue o visto. Aí eu conversei com a minha mãe, com meu pai, eles me apoiaram, falaram que eu poderia vir, né? Que te apoiaram? Tipo assim, Eles vou me deixar o Lucas aqui e vou... O Lucas fica aqui e você vai. E deu certo, aí eu consegui pegar o visto e eu vim e ele ficou. E como é que foi a chegada nesse lugar, numa língua que você não falava, totalmente tudo desconhecido e novo? Como é que foi para você chegar aqui? Tiago, eu não tinha nem noção do que eu estava fazendo. Você tinha quantos anos quando você chegou? 25. Porque nunca tinha passado pela minha cabeça vir para cá. Você nunca tinha saído nem do carro no Paranaíba, né? Não. E nunca tinha passado. Eu tinha conhecidos que vinham para cá e voltava para lá. E aquilo era fora, assim, da minha realidade, dos meus projetos, de tudo, entendeu? Então, quando eu cheguei aqui, eu fiquei chocada, porque eu vim sozinha, cheguei no aeroporto, eles me levaram para a salinha, porque eles me perguntavam, fazia pergunta, eu não sabia responder nada, porque eu não falava nada de inglês. Mas aí, no final, deu tudo certo, eu vim para morar com uma família, o homem era americano, a mulher brasileira, e eles tinham um filho que era para mim cuidar daquela criança. E lá eu fiquei por 5 meses. Isso aqui em Long Branch mesmo? Isso em North Carolina. Ok. Então você já foi o primeiro lugar que você foi para lá. Lá eu fiquei 5 meses, aí depois eu vim para Newark, que eu tinha uma amiga que era da minha cidade, que estava morando lá, e eu não estava conseguindo mais ficar sozinha, porque esse período eu fiquei sozinha. Eu fui para lá, para Newark, mas antes disso eu passei em Charlotte para tirar a carteira. E lá eu fiquei 2 meses para tirar a carteira, porque eu fui descobrir, eu tinha um problema no meu olho que eu não sabia. E até arrumar a lente e tal, eu fiquei lá uns 2 meses, sabe? Você descobriu um problema no olho? Na hora de fazer o exame?
Isso, eu passei tudo, aí a hora que eu fui fazer eu não enxergava, né? Aí eu tomei bomba no teste de visão. Aí você teve que ir no médico, Aí eu tudo, aí tive você que ir no conseguiu depois. médico, foi, né? Eu consegui tirar a carteira, foi aquele processo, fui esperar a lente e tal, porque é um problema que chama aqui nos Estados Unidos queratoconos, é um problema na córnea do olho. Aí depois você passou esse processo, você veio para Newark. Aí eu vim para Aí Newark, você... chegou em Newark, eu não conseguia trabalho lá, por espécie alguma. Aí fui trabalhar um dia, consegui um trabalho com a mulher lá, bem puxado mesmo. Ela me pegava por volta de 6 horas da manhã, eu chegava em casa assim 8 horas da noite, sério mesmo, sabe? E nossa, meu corpo eu tinha que tomar remédio para dormir, de tanto que meu corpo doía, porque ela me deixava numas casas de 3 pisos, praticamente sozinha, sabe? Aí, nesse tinha um casal de conhecido meu aqui em Long Branch que falou: vem para aqui, por que você não vem para cá? E aí eles me buscaram e eu vim para aqui. Aí no primeiro domingo que eu estava aqui, eles me buscaram no domingo. Eles já me levaram na igreja, que eles participavam da igreja. A igreja era ali na época na Atlantic Avenue. E aí eu fui, cheguei lá, estava a pastora Leda No mesmo pregando. dia você já foi para a igreja. No mesmo dia eu já fui. E quando eu saí do Brasil também, eu já tinha assim tomado uma decisão que eu queria uma vida completamente diferente. Sabe, eu queria vir para cá, eu queria fazer as coisas certas, eu queria alcançar, assim, até então, né, que eu pensei que eu ia vir para cá, ficar trabalhando aqui um tempo, comprar alguma coisa. E eu falei também que eu ia arrumar um pai para o meu filho, que eu queria uma família, sabe? Que eu queria fazer as coisas certas da agora para frente. Isso como se fosse um voto, vamos dizer assim, né? Você fez lá no Brasil Eu e foi falei, decidida a decidida mesmo, sabe? poder consertar, fazer A algo fazer as novo, né? coisas diferentes. Eu queria, assim, né, poder dar alegria para os meus pais novamente, sabe? Fazer as coisas de uma forma diferente. E nesse tempo, antes de você chegar aqui em Newark, né, sofreu um pouco e tal. Muito, um pouco Você não, foi pensou em ir muito. embora? Pensou, não, por que eu tô fazendo aqui? O Lucas está lá. Olha, várias vezes, assim, eu chorava muito, 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 mas eu não podia voltar, sabe? Eu sabia que eu não podia voltar. Eu não. Teve um dia que eu estava conversando com a minha mãe, chorando. Minha mãe falou assim: minha filha, eu não sei o que você está vivendo aí, eu imagino que você está sofrendo tudo, nós estamos com muita saudade de você, mas aguenta. Aguenta, fica dura. É mesmo? Assim, Porque o coração de mãe, eles falam, não, então vem, filho, já que você está sofrendo, eu não quero te ver sofrendo, não, volta. teve um dia lá em Newark que eu não tinha dinheiro nem para comprar comida. E eu estava morando num lar assim que eles estavam passando bastante dificuldade financeira. E eu não tinha dinheiro assim para comprar comida. A minha sorte é que eu tinha um cartão de crédito do Brasil. Aí eu fui ao banco e peguei dinheiro. Eu lembro que eu peguei $40 para mim comprar comida. Uau. É a única coisa que você tinha, então. Era a única coisa. E aí eu ainda fui trabalhar, teve pessoas que não me pagou lá, Sofreu um bocado, então. bastante. Aí depois eu cheguei aqui em Long Branch, eu não arrumava trabalho assim direto. E era diferente na época que eu cheguei aqui, bem diferente para hoje, nossa. Não tinha celular, Eram outros tempos, né? era Assim, outros tempos. uma dificuldade maior de poder. Era muito mais no boca a boca, né? Não conheço fulano e Sim, tal, vai lá.
Mas eram E aí, tempos assim. depois, eu fui descobrir que eu não conseguia trabalho fixo porque eu era lenta para fazer a faxina. Eu era muito caprichosa e acabava que eu demorava demais para. E aí eu não conseguia. Depois, um dia, eu trabalhei com uma moça e ela falou para mim, sabe? Ela falou assim: olha, Denise, eu vou ser sincera com você. Seu trabalho é excelente, mas você tem que ser rápida. Você tem que ser mais rápida. Que bom, né, que ela falou isso, né? Você pôde perceber que às vezes, a necessidade era de uma rapidez, né? Aham, sim. E aí, depois disso, você Ah, e aí depois melhorou disso. as coisas? Assim, eu consegui, né? Eu fui conseguindo mais agilidade. E depois também eu fui. Aí eu completava, porque eu ganhava bem pouquinho, né? O dia era acho que parece $40. Mas você veio Quando- morar com essa sua amiga? Não, aí eu só fiquei na casa dela por 3 dias, com esse pessoal que me buscou, e depois eu fui morar com uma outra moça aqui. E depois chegou uma menina da minha cidade também, que era uma amiga minha, foi morar comigo. Aí nesse período eu conheci o Carlos também. Foi nessa época, Foi assim, que nessa tinha acabado de época. chegar aqui. Aham, sim. Aí olhou o Carlos, aquele Ei, cara, carequinha. Aquele carequinha Eu não na era época. careca na época. Não era careca na época? Não, não era. nem hoje ele é também, não. Não, hoje também não, mas teve um gap aí. Então, aí a história do Carlos, assim, eu tenho que contar ela rápida, né? Porque senão nós vamos demorar, Não hein? precisa ser rápido, não, eu tô de boa aqui. Mas o seguinte, quando eu estava lá em Newark, essa amiga minha trabalhava numa lanchonete Aí foi a minha primeira vez. e eu estava lá eu estava lá porque eu não tinha celular e lá tinha um telefone que você usava fichinha e ligava. E eu estava nessa lanchonete ligando em alguns números procurando trabalho na faxina. E o Carlos chegou lá. Só que eu não lembro dele. Depois eu encontrei ele aqui em Long Branch e ele falou para mim que me conhecia. Ah, ele já tinha te visto isso em Ele Newark, tinha me então. visto em Newark. Entendi. Aí ele falou assim: ah, eu lembro de você, você não lembra de mim? Não, eu falei, não. Ele falou assim: lá da lanchonete e tal. Falei, não, eu não lembro de você. Não, eu lembro de você, você estava lá no telefone e tal. Interessante, né? E aí? Aí chegou aqui, ele te encontrou de novo. Aí chegou, aí ele ficou assim, querendo me namorar, mas eu não queria, porque assim, sei lá, aí eu soube que ele tinha filho, sabe? E eu sabia que aqui era cheio de homem casado querendo namorar. Entendeu? Aí eu fiquei assim, preocupada, pensando, não, esse cara tá querendo me enrolar, né? Só que aí depois eu soube que ele não era casado, que ele tinha filho e tal, e que ele não era casado. E outra coisa também que me chamou a atenção no Carlos é porque o pessoal ali que eu andava assim naquela época, que eram alguns carmenses e tal, eles gostavam de beber bastante assim nas casas. Eu não queria aquilo, porque eu já tinha saído, decidida mesmo a não querer esse estilo de vida para mim, sabe? E o Carlos, ele passava, ele me pegava, ele me levava assim para conhecer lugares diferentes, para ver coisas diferentes, me chamava para ir no cinema. E aquilo foi me chamando a atenção nele, sabe? E aí um dia eu fiquei doente aqui. E ele largou o trabalho e foi para o médico comigo. Que homem. Aí Carlos esse Massimino. dia eu falei, não. Aí esse dia eu vou te falar, eu falei, é esse homem que eu preciso para mim. É do homem desse que eu preciso para mim. Eu me sentia assim tão amada, sabe? Eu vi que ele preocupava mesmo comigo, entendeu? Porque eu sei que numa terra dessa, distante, eu não tinha ninguém aqui, eu não tinha uma família aqui. Entendeu? Aí nesse dia eu falei, esse homem, eu vou amar ele. É o quê? Agora eu namoro com isso. Agora eu vou namorar agora ele. vai. E realmente, desde esse dia até hoje, nós estamos É mesmo? juntos para honra e glória Você que do pediu ele Senhor. namoro ou ele que pediu? Ele que me pediu.
Vai ter que de repente trazer o Carlos aqui, né? Pra ver, contar, ver se bate isso aí. Aí ele pediu, aí você aceitou, claro, na hora, né? Aí eu aceitei. Aí depois, igual eu tô te falando, depois desse dia aí, falei, não, esse cara aí E tá aí até hoje. é o cara, né? Estão até hoje aí. Quantos anos de casado, então? 20, né? 20? 20. Que homem. Que honra. É. E o Carlos sempre foi desse jeito, tranquilão, assim, sossegado, gosta de Sempre. contar história, contar piada. Sempre. O Carlos é muito tranquilo, muito boa. Um cara, assim, sensacional. Isso que, tipo assim, no momento que você tava, né, meio que mudando de cidade em cidade e tudo muito difícil, saiu de Newark para Long Branch, continuou difícil. Não, poder e aí ele encontrar começou a alguém. me ajudar mesmo, sabe? Ele me ajudava com tudo, ele me ajudava, eu me levava na lavanderia para lavar roupa, ele ia para o mercado comigo. Ele já estava aqui há algum Ele já tempo, estava né? aqui, tinha quase 2 anos. Então já conhecia como é que Então, funcionava. aí ele que começou a me ajudar com tudo. Quando eu comecei a pegar os meus primeiros trabalhos aqui, minhas casas, né, de faxina, ele me levava, me ajudava a colocar cartão. E quando eu fui comprar, porque meu primeiro carrinho aqui foi ganhado. E aí depois o carrinho estava assim bem velhinho, sabe? Mas era uma benção, foi uma benção esse carro. Eu dirigi ele mais de 1 ano. E aí uma amiga minha que eu morava, ela tinha comprado um Taurus. E ela deu uma louca de vender esse Taurus. Ela vendeu ele assim por um preço muito bom. E ele foi e me ajudou a comprar esse Taurus. Ele deu metade e eu metade. Gente, mas eu me senti feliz demais. Porque, né? Ninguém uma nunca tinha conquista, feito sim. isso, a não ser meu pai. Me dar metade de um carro, isso para mim foi assim, extraordinário, entendeu? Oh, que bom. Manda um recado pro Carlão, então, já que ele deve estar te vendo aí, aproveita aí, manda um recado para ele. Ou, Sabe fazer ao vivo. Quem sabe fazer ao vivo aí. Mas meu bem. é bom, né? I Poder love relembrar you. essas histórias, né? Assim, poder. Caramba, chegou na minha vida assim, meio que despretensiosamente. Sim. Né? E, tipo assim, quis realmente ajudar, né? Poder ver o que você muito. estava Ele precisando. veio mesmo assim, para acrescentar mesmo, assim, para somar e para fazer a diferença, né? E eu vi que os nossos destinos eram se encontrar aqui mesmo, né? Interessante. Aí vocês continuaram, né? O namoro e tal. E você foi na igreja no primeiro dia que você chegou e depois? Você continuou indo ou não? Você ficou um tempo sem ir na igreja? Como é que foi esse primeiro Olha, contato com a igreja? Thiago, a história com a igreja começou assim. Aí eu fui esse dia, já fiquei assim impactada pela palavra. Foi a pastora Leda que estava ministrando no dia. E eu comecei a participar da igreja sempre. Eu comecei a ir aos domingos, Aí às vezes eu faltava. E eu ia também, eles faziam uma campanha toda quarta-feira, que eles falavam que era, na época era a campanha do Vitória, para você fazer, você tinha que fazer 7 semanas. Você começava uma campanha ali e não parava. Então eu fazia assim, toda campanha que tinha eu estava lá fazendo, sabe? E às vezes eu não ia aos domingos, ia só nas quarta-feira. E fui vindo, mas assim, eu não. Como que eu te falo? Eu participava da igreja, mas assim, eu não fazia questão também de misturar muito com o pessoal, não, Queria se sabe? Eu envolver ficava muito, não. mais, eu queria ficar mais na minha. Não se envolvia muito. O Não Carlos se ia com você envolvia. ou não? Olha, o Carlos ia uma vez ou outra. Ele chegou assim a me deixar na igreja algumas vezes, algumas quarta-feiras, me deixava na porta e ia embora. Mas aí você ia ou não queria muito envolvimento? Ninguém estava Assim, mais na sua? Eu ficava mais na minha, sabe? Mas eu gostava demais de estar ali. Eu gostava muito da igreja, eu gostava muito de ouvir a palavra, das campanhas, de tudo. Aí esse processo Tava assim. lá, mas não servia igual serve hoje.
Não, aí também, e aí o que acontece? Depois foi assim, aí eu conheci o Carlos, nós namoramos 2 anos e meio, depois nós fomos morar juntos, depois que nós casamos em 2009, que foi o nosso casamento. E eu ficava também, acho que até com vergonha, sabe? Assim, sim. de envolver demais. Eu ficava mais na minha, assim. Mas aí, quando eu me batizei, desde aquele dia que eu me batizei, aí eu comecei a servir na igreja. Aí você decidiu que não, eu preciso começar a Sim. servir. Mas Sim. demorou quanto tempo? Assim, esse tempo que você falou, 2 anos, mais ou menos 4 anos, assim, sem... Desde que você pisou na igreja até o batismo? Eu pisei na igreja em 2002. Eu fui batizar em 2009. 2009. Mas quando eu batizei, eu já estava assim bem convertida mesmo, porque a minha conversão ela foi aos poucos. Como é que foi? Como é que tá sendo, né? É o processo, né? Mas como é que foi esse primeiro momento de conversão? Como é que foi a sua experiência de conversão, assim? Olha, o Espírito foi fazendo uma obra mesmo. Eu fui me sentindo incomodada por tudo, entendeu? Por todas as coisas, assim, eu fui me sentindo incomodada e fui parando. Só para você ter uma ideia, eu fui incomodada, assim, das roupas que eu vestia, entendeu? Assim, tudo. Eu me senti muito incomodada de estar morando com o Carlos e não estar casada. Sim. E isso foi... sem ninguém te falar nada, né? Sem ninguém me falar nada. E eu fui me sentindo incomodada. Eu queria participar das coisas também e eu não podia participar da ceia, que eu gostaria muito, eu não participava. Entendeu? Isso te incomodou, o Espírito Santo foi te incomodando. Foi me incomodando a um ponto. E eu falei com o Carlos para a gente casar. E ele falava comigo, não, nós somos casados. E o Lucas também chegou, né, do Brasil e falou, mãe, por que você... Mas meu pai não casa e tal. Sabe, foi me dando aquela vontade mesmo. Foi O Lucas acendendo chegou quanto tempo depois? O Lucas chegou 6 anos depois. 6 anos depois. Então ele já tinha o quê? 12 anos? 12 anos. Já era um adolescente. Sim, e aí foi interessante, a pastora Leda, ela que fez meu casamento, né? Ela e o bispo que fizeram meu casamento. E aí a pastora Leda falou comigo, né? Denise, será que tem alguma coisa que impede o Carlos de casar e tal? Eu falei assim, eu acho que não tem não. Ela falou, não, então vamos ver isso. Aí nós marcamos um jantar. Foi eu, o Carlos, ela e o pastor Gessé, né, na época. Aí, conversa vai, conversa vem, ela foi e perguntou pro Carlos, falou assim, Carlos, por que você mais a Denise não casa? Tem alguma coisa que te impede de casar com ela e tal? E ela explicou, né? Jogou o homem na parede. Aí ele virou para ela e falou, não tem nada que me impede, não pode marcar esse casamento. Ei, aí sim, viu? E aí nós marcamos o casamento dentro de um mês. Dentro de um mês vocês casaram. Dentro de um mês nós casamos. Decisão também, né? E aí o casamento aconteceu no dia 20. Sim. No dia 28 de fevereiro de 2009 e eu me batizei no dia 30. Eu casei no sábado e batizei no dia 30. No domingo. Você se batizou então, já era 28 de fevereiro. Em fevereiro você casou? No 1º de março. 1º de março. 1º de março, que não tem 30 de 1º de fevereiro. março, então não. você, logo depois do casamento, você já batizou. No sábado eu casei, no domingo eu me batizei. E até hoje na igreja. E até hoje. Aí como é que você começou esse processo, né? Bom, agora já estou casada e batizada. Agora eu já posso dar uma ceia. Sim. E o que mais que começou assim? O que você começou a fazer? Como é que foi esse... A dizimar. Isso é importante. Aí eu falei, não, agora eu vou dizimar, eu vou fazer as coisas tudo certinho, né? Comecei a fazer tudo certinho. Aí você
chegou a trabalhar em alguma coisa no início ou não? Você somente frequentava ou já começou a ir mais vezes? Não, aí nessas alturas eu já estava participando bastante da igreja, de praticamente tudo que acontecia, já estava mais envolvida com as pessoas, já tinha célula na minha casa. Aí você mergulhou mesmo Foi assim. de cabeça, né? Aí você recebeu uma célula na sua casa? Recebi por muitos anos. E como é que foi a experiência, assim? Era novo? Olha, Foi a primeira célula da igreja? Ou olha, não, já tinha? tinha algumas células, sim, nessa época já tinha células Como é a que foi abrir sua igreja. casa, assim, pra Ai, poder... foi maravilhoso. E a célula tinha 4 pessoas. 4? Além de vocês dois? Não, vocês Não, o dois. Carlos quase não participava da célula. Quem participava muito da célula era eu e a Sueli, e mais as líderes. Legal. Aí começou vocês 4. E foi um tempo, Foi tipo um assim, de tempo crescimento bom, pra você. muito, muito. Aquela célula ali era para mim e para a Sueli, entende? Aí teve um momento ali de crescimento, né, de Sim. compartilhar, que é o que a célula faz, né? Sim, E é interessante, né, a gente lembrar, caramba, desde 2002, e você passou por todas as etapas praticamente, né, da igreja de 2002 até hoje. sim. E foi interessante o que aconteceu, porque, como eu estou te falando, meu casamento foi em fevereiro, e aí já tinha a célula na minha casa, e começaram uma campanha também. Eu vou contar agora uma experiência minha que eu tive, assim, bem forte mesmo, que, assim, marcou minha vida mesmo, minha história. Aí estava acontecendo a célula na minha casa e a líder da célula falou para mim, vai começar uma campanha hoje na igreja, tá? Uma campanha de 21 dias, vamos participar. E eu fui nesse primeiro dia. Quando foi no outro dia, isso foi, eu acredito que essa campanha deve ter sido maio, por aí, abril, maio, não lembro direito. E no outro dia, no segundo dia da campanha, o Carlos vai preso, porque ele estava proibido de dirigir aqui e ele estava dirigindo e os policiais pararam ele. E foi bem na época que eles estavam deportando bastante, era o presidente Obama na época. E o que aconteceu? Ele preso, ele vai preso. E eu fazendo essa campanha. E foi assim, eu vi o socorro de Deus na nossa vida, porque eu tive até um sonho, quando eu estava fazendo essa campanha. Quem era o líder da intercessão na época era o Henrique. E eu sonhei que a gente estava andando num navio e que nós estávamos de mão dada e a gente tirava o Carlos do fundo do mar. E Isso ele já estava preso. ele estava preso. E eles iam deportar ele, porque naquela época... você lembra disso? Você estava aqui naquela época, em 2009? Não, eu cheguei depois, cheguei em 2013. Então, eles batiam nas casas, pegavam as pessoas e deportavam as pessoas. Então a chance de ser deportado era muito grande. Era muito grande. E aí eu comecei a fazer aquela campanha com muita fé mesmo, sabe? Eu acreditava, assim, cria que ele não ia ser deportado. E eu falava que no último dia da campanha ele ia estar lá. Eu acho que até eles duvidaram assim, não acreditaram, sabe? Pois para a honra e glória do Senhor, no último dia da campanha ele estava lá. Uau. Então foi coisa assim, de fé mesmo. olha, e foi assim, Deus me deu tanta força nessa época, Tiago, que você não tem noção. Eu trabalhava, eu limpava muitas casas. Olha, eu comecei, aí o Carlos já tinha a companhia dele, eu que comecei a falar com os patrão dele, eu e o Lucas, que o Lucas já estava falando inglês. Você estava na escola, né, e tudo. E nós aí eu
conseguia administrar tudo, sabe? E eu achava ótimo saber que eu ia acordar e que eu ia trabalhar no outro dia, sabe? Então, assim, eu me mantive muito ocupada nesse período. Aí eu trabalhava o dia todo e chegava à noite eu ia para essa campanha. Então, assim, eu deitava, eu dormia muito bem, porque eu estava tão cansada, sabe? E confiando mesmo que o Senhor ia tirar ele dali. No último dia de campanha. No último dia de campanha, ele estava lá na igreja. Uau. E a gente clamava todo dia como igreja. A gente não tem noção do poder da oração, Sim. Thiago. A gente não O tem. quanto faz diferença essas reuniões, assim como hoje, por exemplo, sabe? A gente não tem ideia. É, Não tem. Não tem mesmo. Tipo assim, e quando a gente ouve testemunhos como esse, né? Acaba que aquece muito o nosso coração. Tipo, não, realmente não é uma olha, eu nunca história. vou esquecer, nunca saiu da minha memória o sonho. E os dias, assim, eu lembro da gente de mão dada lá no basement, sabe? Clamando, assim, por ele. Foi a partir daí mesmo que eu, assim, comecei até a me envolver mais com a igreja, que as pessoas ali começaram a me conhecer também melhor, sabe? Aquilo ali trouxe um avivamento para a igreja também na época, sabe? Foi algo, assim, tremendo que nós vivemos como igreja. E a gente falou de campanha, né, de intercessão. Isso é intercessão, né? A gente fala, não, intercessão é oração. Nem sempre, né? É sim e não. Né? Intercessão, você vai interceder pela outra pessoa, né? Não por você. Você tem o seu momento com você, mas aí você vai interceder, intervir em favor de Sim. outras pessoas, né? E ali a igreja intercedeu em seu favor, né? Sim, Como, toda a como igreja, como todos corpo os e tudo. dias, nós clamávamos mesmo pela vida dele ali, por tudo, sabe? E, cara, esse negócio que você falou, a gente não tem ideia realmente Não. do poder que a oração tem. Sim, Né? Porque muitas vezes a gente não vê, né, os resultados como você viu e presenciou, e isso muitas vezes muitas das pessoas não dão, né, o valor que a oração tem, né? Mas você contando, a gente conhece, né, e vê que isso é real e verdadeiro, isso realmente dá um aquecimento na gente, fala, não, não, realmente é e algo isso, sério e verdadeiro que funciona. e depois disso, o que que aconteceu? Nós te preparamos, né? Então agora ele vai ser, né? Porque aí ele ficou com pedido de deportação, né? E aí nós pensamos, agora a gente tem que ir embora. E nós preparamos, arrumamos, começamos a fazer caixa, arrumar tudo para ir embora, sabe? Só que aí houve o processo, né? Não deportou ele, entendeu? Tem um processo. Aí teve um processo. Só porque como a gente não sabia de nada, quando ele saiu de lá, nós pensamos assim, a gente vai ter que deixar o país daqui 3 meses. Nós começamos a arrumar mudança para ir embora, entendeu? Mesmo. Eles planejaram tudo já pra ir Já embora. começamos a comprar coisa, vamos, né, levar daqui e tal, e começamos. E nesse apartamento onde era a célula, eu cheguei a ter várias caixas lá de mudança, pensando que eu ia embora. Só que aí tudo a gente colocou mesmo assim na presença do Senhor, sabe? A gente orava e buscava, e depois essa célula acabou lá em casa. Nós começamos uma célula na casa da Dona Maria, e eu participava dessa célula todos os dias, e a gente colocava isso na presença de Deus, se era para ir embora mesmo ou não ir embora. E olha para você ver, nós estamos aqui até hoje. Até hoje. Não era propósito de Deus a gente ir embora, sabe? Pelo contrário, eu acho que tudo aquilo ali aconteceu para a gente ter experiência mesmo com Deus. Que experiência, né? E aí, a partir daí, eu não sou dona da minha vida mais, entende? Eu não faço planos assim, sem buscar a direção de Deus primeiro, sem ter certeza. Porque quase que nós fomos embora, mas aí a gente começou a orar e buscar. É para ir, não é?
E estamos aí até hoje. E quando a gente fala assim, né, de oração, né, de ser não é oração pela oração, não, eu vou pedir alguma coisa e Deus vai me dar. Pode dar, né? Ele é um Sim, pai abençoador, né? E gosta de abençoar os filhos, né? Mas ele é mais essa coisa, né? Da experiência, do relacionar com ele, né? Ele quer te ver realmente como um pai quer ver um filho, né? Conversando e você, né, derramando sobre ele o que você está sentindo, até mesmo o que você precisa. Ele sabe, né? O que você precisa. É isso que Deus quer com a gente, né? Ele não quer somente dar algo, Ele né? quer Sim, ele intimidade. quer isso, ele quer o relacionar, né? Ele quer te ver buscando ele, ele quer te ver querendo buscar ele quer te ver você chegando no trabalho mesmo cansado, você chegar ter um momento com ele, né? Olha, Tiago, eu chegava, porque eu trabalhava muito, eu já trabalhei muito aqui. E eu chegava em casa, cansada da faxina, tinha que fazer comida e eu ia para as orações. Eu não faltava. Você não falhou. Não, eu não faltava. Às vezes eu ia assim, suja como eu estava, mas eu não faltava. Mesmo com toda a adversidade, né? Eu Do não marido faltava, longe. eu ia, sabe? É essa coisa da fé, né? É. A gente não pode nem muitas vezes explicar Porque se a fé. gente for olhar o cansaço da gente aqui, se for olhar aqui a vida como é, Sim. a gente não faz nada. Você chega em casa, você não vai fazer nada mais. Mas eu tinha aquele compromisso ali, sabe, com o Senhor. É isso que eu falei, é importante. Você tinha um compromisso com a igreja. É na igreja, mas o seu compromisso era com o Senhor, né? Eu tinha aquele compromisso com ele. Ainda mais que na época, tipo assim, a gente tinha na cabeça, tô fazendo uma campanha. Eu não posso faltar, senão ela vai quebrar. Sim, vai quebrar a campanha. Né? Tinha muito isso Eu mesmo. tinha isso na minha cabeça, então eu não faltava também. 21 dias. Isso aí já era outras, Isso entendeu? foi- Essa de 21 dias aí, eu não faltei nenhum dia, né? Mas era porque a igreja tinha campanhas, toda quarta-feira, falava campanha da vitória. Aí começava uma, Isso fortaleceu a sua fé, né? Assim, sim, começava uma, terminava, começava outra e E como é que começou? Aí começou, tipo assim, você a mergulhar mais, né, nessa questão da oração, né, da busca, a sim. partir dessa experiência. Mas aí como é que foi a questão da intercessão? Quando que você, a partir de que momento você assumiu o ministério de intercessão da igreja? Passou-se muitos anos depois, né? Passou muito tempo. E assim, Tiago, nossa igreja, né, ela passou também por muitas fases, né, por momentos difíceis. Teve momentos bons, teve momentos difíceis. E o que acontece? Eu sou muito tímida, sempre fui muito tímida, dificuldade para falar em público. Eu era uma pessoa que eu mal fazia um pedido de oração, de vergonha. Eu não orava em público, entendeu? Só que aí a igreja passou por um momento difícil, muito difícil. E uma vez eles deram para nós uma igrejinha assim para a gente levar para casa e orar por aquela igreja, sabe? Orar pela nossa igreja ali. E eu me lembro que eu estava em casa, assim, e eu fui orar pela igreja. E eu comecei a orar e a clamar pela igreja, e eu falava para Deus que não era para o Senhor permitir a igreja acabar, que era para a igreja continuar, porque aquela igreja tinha sido tão boa para mim, tantas vidas assim que conheceu o Senhor ali naquele lugar, que tinha mais vidas para conhecer o Senhor. E Chegou nesse ponto de quase sim, fechar e acabar. sim, chegou. E aí? Foram momentos mesmo assim bem difíceis.
E uma pessoa que, assim, também, que eu orava muito, que eu aprendi muito a orar com ela, é a Dona Terezinha. Que aí nessas alturas eu conheci ela, fiquei amiga dela, ela participava da intercessão. Então ela ia para minha casa e nós duas orávamos muito. Aí eu comecei a orar com ela, fui assim, perdendo a vergonha e tal, sabe? E como é que foi esse tempo? Aí vocês oravam pela igreja em Orava casa? pela igreja, né? Orava pelos nossos pedidos, Essa ela preocupação orava. de a igreja não acabar e tal, como é e aí depois disso, como é? Aí, depois disso, eu comecei a todo domingo a orar nos cultos antes, sabe? Teve dia que eu orava sozinha, não tinha ninguém para orar lá comigo, e eu orava. E isso foi vindo, até chegar quando os pastores, né? Quando a pastora Poliana, mas o pastor Antônio assumiram a igreja. Aí nós começamos a fazer reunião na casa deles. Nós começamos de manhã a fazer reunião na casa deles e aí depois passou para noite. Quando eu vi, eu não sei nem te falar assim, porque quando eu vi eu estava na intercessão, você entende? Ah, você reuniu na casa deles para orar, né? Era Para hora de orar. intercessão. Uhum, sim. E eu fiquei louca, assim, desesperada mesmo, sabe? Pela igreja, assim, porque eu não queria que a igreja acabasse, sabe? Eu orava muito pela igreja, porque Deus colocou um amor muito grande, assim, no meu coração por essa igreja, sabe? E é só o Senhor mesmo, porque tímida, mas muito tímida, entendeu? Muito, muito tímida. Nossa, a pastora Leda, ela pode confirmar isso aqui que eu estou te falando. Eu não abria meus lábios. Então, só o Senhor mesmo. Eu estar assim hoje na frente de uma intercessão ali na frente, é por Ele mesmo e para Ele. E pensando aqui quando você falava não que a igreja tinha chance de acabar e tal. E hoje a gente está aqui, né, nessa estrutura de igreja. E o que vem no seu coração assim? Sei que você já viveu fases difíceis dentro da igreja, né? Então, acho que toda igreja passa, né, por Tenho esses momentos de certeza, oscilação. principalmente igreja de imigrantes, né? Porque o que acontece? Os imigrantes, eles vêm para cá com a intenção de fazer dinheiro, Sim, sim. né? Então eles não têm muito compromisso com a igreja. A igreja não é uma prioridade, Não né? é prioridade, né? Então isso acontece mesmo com a maioria. E outra coisa também, né? O diabo ele quer acabar com as igrejas, né? Não tem jeito. Eu acho que sempre será assim, né? O que vem no seu coração assim agora ver a igreja da forma que está, numa estrutura que tem, com pessoas novas chegando todo domingo, né? Cada domingo você vê rostos novos, diferentes, visitando e chegando e virando membro e tal, e começando a trabalhar. Como é que você vê hoje esse momento da igreja, já que você passou por tanta coisa? Olha, Tiago, eu fico muito feliz. Eu fico muito feliz mesmo, assim. Meu coração se alegra muito em ver essa igreja hoje como ela está. E ver as pessoas chegando aqui, sabe, servindo da forma que está, fazendo as coisas, querendo participar, entendeu? E ver, igual hoje mesmo ali na reunião de intercessão, tinha vários jovens lá, sabe? A igreja metodista, eu creio que ela foi a igreja que, dentro de Long Branch, que já teve um ministério de jovem maior. E hoje ver isso voltando. A gente pega o lenço ali, mas não é pra Denise, não, é pra mim. Pega ele, por Sabe? favor. Dô. Pega ele, tá ali, ó. Eu vou precisar aqui. É motivo, assim, de alegria mesmo, porque a gente sabe, também, assim, o mundo lá fora, né, Tiago, como é difícil ver esses jovens aqui dentro buscando, assim, pelas coisas do Senhor.
Eu me alegro muito, assim, e eu gosto, assim, como que eu vou te falar? Quando eu vejo alguém chegando, assim, para mim são pessoas que estão vindo mesmo somar, sabe? Tem pessoas querendo realmente É, sim, poder viver essa coisa da igreja, o serviço, né, que é sim, importante numa igreja, não só ser um consumidor de culto, chega aqui no domingo e do mesmo jeito que entra, sai. Né? Tem recebido pessoas realmente com vontade de arregaçar a manga e trabalhar. e a gente sabe que igreja é um hospital, né? Um lugar de curar vidas mesmo, sim. E o bom mesmo é quando você vê as vidas sendo curadas e elas ficarem mesmo, né? E começar a curar outras vidas e testemunhar, né? E querer participar de todas as coisas. E você na liderança da intercessão já tem há quanto tempo? Desde que eles chegam, uns 3 anos mais? Olha, deve ter, porque na verdade eu já intercedia, né? Uhum. Já estava Pela, já na... eu já estava, deve ter 6 anos, Fez. 6, 7 anos por aí. E para você, assim, qual é o maior desafio do Ministério de Intercessão? Eu, né, antes de você responder, eu acho que o Ministério de Intercessão se não é o mais importante, é um dos mais importantes. E pela importância, é a dificuldade. Para mim, é um dos mais difíceis de você fazer parte, né? Porque a gente está lidando com oração, então a gente está lidando com o mundo espiritual. Sim, Né? O mundo espiritual que a gente não vê. não. Mas a gente sabe que ele existe e é guerra o tempo todo. Né? Então, qual é o maior desafio para você do Ministério de Intercessão? Olha, o maior desafio, assim, do ministério, Igual a gente falou, por exemplo, a gente não tem ideia do poder da oração, por exemplo. Né? sim. Então, qual o desafio assim, que você vê da dificuldade do Ministério de Intercessão ou da oração? Olha, Tiago, orar não é fácil, né? Orar não é Por si só fácil. já não é, né? Não é fácil, mas é prazeroso, assim, estar na presença de Deus. Então, assim, eu acho que o desafio maior mesmo da intercessão são as retaliações que a gente tem, O mundo sabe? espiritual. Do mundo espiritual, que a gente tem que ter maturidade mesmo. Porque se você não tiver maturidade, não fica numa intercessão. Pesado, né? Você tem que ter maturidade e discernimento. Você Entendeu? Para teve você alguma experiência assim? conseguir ver e entender aquilo que vem de Deus e aquilo que não vem, entendeu? Sim. Porque tudo assim se levanta, mas maior é o Senhor. Se levanta para cair. Você falou assim, tem que ter o discernimento, né? Porque vai vir de todo lado, mas quando você reconhece a fonte, né? Não, aquilo Sim, vai contra a palavra de Deus? Vai. Opa, então isso aqui não está muito certo, isso aqui não é de Deus, né? Então a gente precisa realmente ter esse discernimento, né? De sim. reconhecer o que é verdadeiro para poder repreender muitas vezes, né? Aham. E é o seguinte, nós somos pecadores, pronto e acabou. Não tem jeito. Nós somos. Nós não vamos ser perfeitos, nunca. Mas a gente tem que buscar ter uma vida de santidade na presença do Senhor. Uma vida de sinceridade. Porque aí fica mais fácil. Entende? Porque uma coisa nós temos que entender: quem guerreia nossas guerras não somos nós. Né? Mas o seguinte, a gente tem que estar com uma vida no altar. Sim, precisa. E temos que ter temor. E reconhecer aquilo que a gente faz que não agrada a Deus, para pedir perdão. Aí fica mais Mais fácil, fácil. Fica. Esse é o caminho, né? Esse é o Santidade, caminho. temor, É, saber que
você está lidando com a eternidade, Sim, né? Tipo, às vezes a gente não para pensar nisso, não, não vou orar, não vou ter tempo com Deus, não, mas você está custando, você está botando à prova a sua eternidade. porque a gente pode ter vida com Deus todo o tempo, toda hora, onde a gente estiver. A gente, né, o testemunho da gente, a maneira da gente agir, da gente falar, da gente pensar. Sim. Tudo isso eu vejo assim também, vida com Deus. Daí às vezes perguntar, por quê? Orar para quê? Né? O Senhor já sabe, antes eu pedir, ele já Não, sabe, a gente tem que abrir a boca, sim, a gente tem que pedir. o próprio Senhor Jesus orou, né? Sabendo que o Pai, Sim. ele era o próprio, Ele né, a era o encarnação próprio de Deus, ele né? deixou isso para nós mesmos nos ensinar. E uma coisa que o diabo quer colocar na mente da gente todo dia, porque os ataques são muito na mente. Sim. Eu vejo assim, até com as meninas, sabe? Às vezes a gente faz uma reunião ou outra, elas, né, compartilham algo assim que aconteceu, são todos os ataques na mente. Nossa, principalmente Tipo na assim, mente. para que você está orando? Isso não está resolvendo, isso não está, entendeu? Sim. Vai colocando a dúvida, né? Sim, Aí que tá o problema, né? Você aí que começa está o a ver que, não, problema. mas será mesmo, né? Aham, e muitas pessoas também começam a participar do Ministério de Intercessão e vem assim, né, as retaliações e as pessoas elas começam a ficar com medo. Não tem que ter medo. Maior é o Senhor na nossa vida. Talvez a gente tinha que ter São medo se não tiver nada, né? exatamente. Se Se tem, tem é alguma porque coisa, vai vir vitória. sim, é porque você está fazendo algo certo, né? E tá havendo o contra-ataque, né? Vamos dizer assim. Mas se está tudo bem, tudo tranquilo, é porque algo pode estar errado, né? Sim. E eu ouvi uma vez um pastor falando, não lembro quem que era agora, e perguntaram para ele o que é mais difícil, orar ou pregar. E ele falou, não, mais difícil é orar. Porque quando eu estou pregando, eu sei que eu estou pregando. Eu estou lá na frente, eu sei que eu estou pregando todo o tempo. Por mais que Deus faça tudo, tá? Eu sei que eu estou ali, eu sei que eu estou pregando. Mas muitas vezes eu estou orando e minha mente divaga. E eu já nem... Quando eu começo orando, mas depois eu já nem sei o que eu estou orando mais. Minha cabeça já foi para outro lugar. Sim. Né? Por isso que você falou, é na mente mesmo. Né? Aham. É muito mais difícil orar do que pregar. Com certeza. Né? Porque você manter o seu espírito conectado com o Espírito de Deus ali. Ainda mais com toda essa tecnologia que a gente tem, qualquer toquezinho ali, você já para alguma coisa, você já vai olhar. Aí já dispersa, já. Você já sai do foco que você foi fazer, né? E essa questão da oração, da intercessão, ela é complexa também, né? Porque, por exemplo, muitas vezes as pessoas vêm numa reunião de intercessão com muitas necessidades, Sim. né? Com muitos dilemas, eu preciso daquilo, eu preciso de uma provisão naquilo e tal e tal. E isso é normal, né? E, Sim. assim, e não é errado pedir, né? Não. Até o próprio Senhor diz que a gente não recebe porque a gente pede mal, mas não é o problema pedir, né? O problema é como a gente pede mal, porque a gente muitas vezes pede para os nossos próprios desejos, né? E aí que está uma coisa que eu tenho pensado muito sobre, né? Eu tentar pedir menos coisas para Deus, porque Ele já sabe o que eu preciso, né? E se eu conseguir pedir menos coisas para Deus e interceder mais, pedir mais pela sua vida, ou pela vida dos meninos, ou pela vida do Ministério de Jovens, ou qualquer pessoa, isso eu acho que é a chave da intercessão, né? Sim, eu Claro que creio você tem o seu também. tempo com Deus ali, você tem sua oração, ali é o seu lugar, né? Ali você derrama no Senhor, mas quando você vem numa reunião, né, você conseguir que as pessoas entendam isso, né, que é um momento de você poder interceder pela vida do outro, você poder não só pedir, porque acho que a oração é mais uma questão de, como a gente falou, de relacionamento, né? É a gente entender o que Deus quer, né? Tipo assim, não, eu preciso de uma provisão.
Eu preciso que Deus resolva essa situação. Tá, mas por que a gente diz para ele, não, Senhor, o que o Senhor quer fazer na minha vida com essa situação? Né? Isso. Às vezes mudar a forma de orar. Isso também é uma dificuldade nossa, né? Também. Que a gente Sim. coloca, a gente entrega tudo, a gente entrega só o que a gente precisa, né? As nossas dificuldades, eu preciso, não tem dinheiro para aluguel, então eu vou pedir para Deus isso. Mas às vezes a gente precisa, eu tenho tentado fazer isso comigo, né? Pedir menos coisas para Deus, porque Ele já sabe o que eu preciso. Mas a gente tem que pedir também, Claro. sabe? A gente tem que pedir, porque é diferente essa oração até da intercessão, né? Nós temos que ter aquele momento ali onde nós confessamos, né, os nossos pecados ali, porque a própria palavra fala para a gente levar sobre ele todas as nossas cargas, né? As nossas dificuldades. Então, Ele não deu garantia que Ele nos ouviria, né? Então então a gente tem que fazer isso, mas interceder é algo lindo mesmo, sabe? Você poder deixar de lado um pouco. Deixar de lado um pouco, né, as preocupações da Suas, gente e começar a interceder, Por sim. maiores que seja, né? Começar a interceder mesmo pelas pessoas. É algo assim tremendo mesmo. E principalmente quando a gente vê até as respostas das orações assim de quem você está orando, sabe? Sim, isso é lindo, né? É bom demais. E eu, assim, conversando aqui, né? Eu tava umas coisas que eu tenho buscado, né? De Deus e tal. E que eu sempre, assim, eu gosto muito de ler, eu gosto muito de estudar e tal. E tem muitos extremos, tipo assim, ou você lê muito, estuda muito e você não ora, ou você ora demais o tempo todo e você não busca o conhecimento. Então qualquer extremo é ruim, né? O conhecimento demais vai te fazer julgamentos que não devem fazer. E se você, de repente, só orar demais e não buscar a presença, buscar o conhecimento, às vezes você vira uma pessoa muito mística, né? Como se tudo resolvesse na oração. E eu penso, da minha forma assim, que muitas coisas o Senhor resolve na oração. Sim. Mas tem muitas coisas, muitos pedidos de oração não são feitos porque a gente precisa orar e precisa agir. Sim. Né? A oração, a hora e a ação. Né? Por isso a gente só busca a oração. Não, eu vou orar e isso vai resolver. Muitas vezes a oração está ali, o Senhor está ouvindo, está recebendo, mas Ele quer que a gente faça algo. Sim. Né? Ele quer uma resposta nossa, né? Sim. Um movimento, a gente precisa resolver isso também, né? Não ficar só na oração o tempo todo, não somente no conhecimento, mas sim orar e agir. Porque a própria palavra, né? Orar e ação, né? Orar, buscar, ação. Então a própria palavra já nos ensina isso, né? E eu, conversando com o Senhor, muitas vezes ele, né, trouxe isso à minha memória. Né? Não é só para você orar. Eu estou recebendo sua oração, eu já entendi o que você quer. Sim. E eu até quero te dar isso aí, mas você precisa agir. Age, né? Como é que você vai fazer? Né? Tipo Tem assim, que agir. eu quero te abençoar, mas e o passo? Você vai dar? Né? Isso precisa ter esse outro lado também, né? Sim, não só tem. oração pela oração, né? Senão a gente fica apoiado só isso, né? A gente precisa entender que a gente precisa fazer os dois lados, né? Sim, o Senhor vai tem fazer que- a parte dele de qualquer jeito. Tem que orar e tem que agir. Porque ter fé também é a gente poder dar o passo, né? Sim, Às tem vezes que dar sem o ter o passo. chão. Sim, tem que dar Aí o que passo. tá o ponto, né? A gente exercitar a nossa fé nesse sentido, né? E perseverar, né? Perseverar. A gente tem que perseverar todos os dias. Muitas vezes a gente não vai ver, né? Ter o resultado da nossa oração. não Porque as coisas é no imediatamente. tempo de Deus, né? Não é no nosso tempo, é no tempo dele. Sim. Muitas Mas vezes se a gente também não ora, não vai Não vai. acontecer. não vai. É uma coisa junto com a E outra. também, aliada à às outra. vezes, a gente pode orar aqui e acontecer amanhã, Claro. né? Então, a gente tem que perseverar. Todo dia, orando e crendo, orando e crendo. E descansar, né? Descansar.
A dificuldade Que é essa, né? isso também, eu acho que é o que faz toda a diferença. Confiar. Cara, eu tô impactado aqui com tanta coisa que eu ouvi. Dois, você também? Cara, é demais, né? Poder falar sobre intercessão, sobre oração. E vem tantas coisas, né, na nossa mente e aquece, né, o nosso coração, fortalece a nossa fé, poder relembrar e E, conversar sobre e é isso. muito importante, Tiago, a igreja que ora. A igreja que ora é uma igreja que cresce, é uma igreja que prospera, é uma igreja que vive milagres. Sim. É uma igreja que vive os propósitos de Deus mesmo. É muito importante. Eu fico muito feliz mesmo, porque já teve reunião de intercessão que tinha só eu e uma outra pessoa. Hoje vê essa igreja com 30, 40. Não que para mim número não faz diferença, assim, entende? Eu nunca. Tipo assim, se eu chegar aqui, tiver só eu aqui, eu vou orar e eu vou fazer do mesmo jeito. Mas eu vejo que a nossa igreja, ela está entendendo isso. Sim. Ela tá uma igreja, ela está virando uma igreja com maturidade, entendeu? Porque não Concordo. tem como, não tem como uma igreja crescer sem oração. Não vai. Eu creio demais assim no poder da oração quando a igreja está reunida. Eu creio assim, eu consigo às vezes até ver o mundo espiritual, sabe? A gente estava falando Assim, esses dias de fundamento, né? Oração é. Tipo aham. assim, você pode até ver um resultado ali, mas quando vier alguma coisa, alguma dificuldade, vai tudo abaixo, porque não tem fundamento da oração. Tiago, eu já tive muitas experiências com oração. Muitas, 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 muitas. São coisas que a gente precisa realmente entender, né? Dar realmente o real valor a isso, porque é muito sério, né? O mundo espiritual é muito sério. Muito sério o mundo espiritual, muito real. E se fosse uma coisa que fosse. Porque, presta atenção para você ver, a maioria dos cultos, assim, não é falando sobre oração, a importância. Hoje você vai ali pro YouTube, você começa a assistir uma pregação ali, fala sobre oração. Você vai para outra, oração. Você vai para outra. Entendeu? Então, é o caminho. É o Oração, lugar caminho. secreto, tempo Aham, com Deus, intimidade intimidade. com Deus. Né? Então, assim, é muito verdadeiro isso. Agora, outra coisa também que faz a gente crescer muito, 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 né? E faz também uma igreja ter muita maturidade também, é a leitura da palavra, né? A leitura da palavra também, ela faz toda a diferença na nossa vida. São as Não disciplinas tem espirituais. como a Não tem como. gente crescer sem conhecer a palavra de Deus. A gente não vai saber nem orar, né? Já não sabe nem orar. Sem conhecer do que está Aham. escrito ali. Não, e é tão gostoso, é tão bom a gente orar a palavra, Isso que eu ia sabe? te perguntar. Declarar a palavra, sim. Declarar aquelas promessas, sim. Eu oro muito, assim, na minha casa, sabe? Eu tenho tentado fazer isso também. Tipo assim, eu não tinha esse Declarando. costume de orar a Aham. palavra, mas é maravilhoso. Então, eu Faz tenho toda a aprendido, diferença. porque é muita coisa para aprender. Eu estou aprendendo Sim. muita coisa. Eu não sabia nada. Eu não tinha nem muita leitura assim da palavra. Eu lia a Bíblia, sempre li desde pequeno, né, desde criança, mas eu não tinha o entendimento da importância da leitura e de você conhecer mesmo ali aquelas histórias, saber, e o tanto que é gostoso quando você está lendo aquilo ali e o próprio Espírito te dá uma É revelação. demais, é demais. É bom demais, não é?
Então é uma coisa que a gente está aprendendo, né? Todos nós. Sim. A igreja está aprendendo. A igreja está aprendendo. A igreja que já teve intercessão, agora você falou, só você mais um. E eu, hoje... do tempo que eu tô aqui, já vi você mais 5, 6, 10. 10 era muito. E hoje, né, a gente pode ver 30 uma pessoas, boa parte. eu não sei. Ainda é pouco? Sim. Mas é uma coisa que a gente está, né, criando, né? E ver o pessoal chegando, sabe, e orando, isso para mim tem, assim, meu coração tem se alegrado muito com isso, porque eu vejo que o pessoal está aprendendo mesmo, está entendendo a importância mesmo da oração, de vida com Deus. Isso é ótimo, né, de poder ter pastores também que ensinam isso, né, que sabem isso e nos ensinam, e a gente pode ensinar para outras pessoas. Tanto nas pregações, tanto nos discipulados e tudo. Todo momento. Eles têm feito, nossos pastores, eles têm feito assim, toda a diferença, né, na nossa vida. Nós temos aprendido muitas coisas com eles, né? Denise, obrigado, cara, por De nada. ter recebido você aqui. Eu fui muito, muito, muito abençoado pelo que eu ouvi, pelo que eu aprendi aqui com você, de poder ter escutado histórias que talvez eu viveria muito tempo do seu lado e nunca conheceria. Sim. Né? Então para mim foi demais. Eu creio que você que ficou até o final também foi impactado por todas essas histórias, todas essas lições, todo esse aprendizado sobre intercessão, sobre oração, que se a gente conseguir entender e dar o real valor à oração, a nossa vida muda, né? Nossa forma de olhar as coisas e as pessoas mudam, né? Então foi demais. Eu acredito que você que ficou até o final também foi muito abençoado. E eu queria, Denise, que você deixasse suas considerações finais, o que você queria dizer para quem está te assistindo aí até agora. Então, Tiago, eu agradeço, né, mais uma vez pela oportunidade. Falo que o trabalho de vocês é lindo, continue fazendo, né? Eu espero assim que as experiências, né, que todo mundo tem vindo aqui contar possa fazer a diferença na vida de quem vai nos ouvir, nos assistir. E o que eu deixo aqui, que eu quero deixar aqui para as pessoas, é um versículo que eu gosto muito, que fala, que é em Mateus 8:33. Que fala do quê? Buscar em primeiro 6:33, que fala, né, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, que esse seja, né, o tema, assim, de cada um, porque se a gente fazer isso, nós podemos ter certeza que o Senhor vai acrescentar, né, todas as nossas necessidades, tudo aquilo que nós precisamos. Amém. Então, como é que a gente termina um podcast desse falando de intercessão e de oração? Vamos orar, né? Pedir para nossa líder de intercessão poder levantar um clamor, orar pelas pessoas, pela igreja, por quem está assistindo, se é crente, se não é, que de alguma forma tenha alcançado eles, né? E que a gente pode realmente viver coisas grandiosas com Deus a partir da oração, né? E da intercessão. Amém? Amém. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por essa oportunidade, Senhor, de estarmos aqui, Deus, querendo passar, Pai, um pouco da nossa história, para que vidas, ó Deus, sejam impactadas. Pai, nós oramos, abençoando a nossa igreja, esse ministério de comunicação, Deus, que o Senhor do alto possa conceder a eles tudo aquilo que eles têm colocado na presença do Senhor. Obrigado, ó Deus, pela nossa igreja, pelos nossos pastores, por cada membro, por cada vida, Pai, que vai ouvir, assistir esse podcast, que o Teu Espírito Santo, Pai, possa alcançar cada um. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém.
Amém, amém. Bom demais, gente. Então, eu creio que você foi abençoado. Obrigado, Denise, mais uma vez. Obrigado vocês. Isaac, Dom, tamo Muito junto. obrigada. Bora para mais. Vamos continuar trabalhando. A gente se vê no próximo Metocast. Valeu!